É Giro Metropolitano, é fim de semana aqui na Rádio Jornal e, claro, você fica sempre sabendo de tudo. Gente, o nosso Giro Metropolitano, como todo mundo já está sabendo, tem a missão de a cada semana abordar um assunto, falar de Pernambuco, falar da região metropolitana. E eu lhe pergunto, você que está aí nos acompanhando no rádio ou no YouTube da Rádio Jornal de JC Play, qual é o tema quente agora? Eleições. Vai começar. A campanha vai começar amanhã, domingo. Então, é claro que a gente tem que falar sobre isso e tirar suas dúvidas aqui. E trazer, é claro, quem sabe muito do assunto. Felipe Ferreira Lima, cientista político, advogado especialista em direito eleitoral, vem nos ajudar aqui. Bem-vindo ao nosso Giro Metropolitano. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, minha querida Natália. É um prazer estar aqui com vocês, agora no Giro Metropolitano. Um abraço aí a cada ouvinte. Bom, está começando. Aliás, já aconteceu tanto, né? Nossa, quando a gente olha para o calendário e pensa, é só agora que a campanha vai começar. Pois é. Mas o prazo legal é esse. Aliás, é amanhã, domingo, que de fato começa a brincadeira, como diriam. Exatamente. Oficialmente, a propaganda de rua e de internet, claro, começa dia 16. Uhum. Aquela propaganda do pedido explícito de voto, sim, Natália, não é que sai o número do candidato, que o candidato de fato pode explicitamente pedir o voto ao eleitor. Até então, na pré-campanha, esse período todo que a gente passou agora, o pré-candidato, né, ele pode participar de entrevistas, ele pode fazer, inclusive, eventos, falando de projetos dele. Já teve até debate. Inclusive, nós questionamos isso, porque, veja, como a eleição começa, a campanha propriamente dita, a propaganda eleitoral começa amanhã, domingo, como se faz um debate, sendo que o cidadão, a cidadã, pode ser que nem vá concorrer, de fato, mas a legislação permite. Tem uma questão mais complicada, porque, veja, a lei fala em pedido explícito de voto. Sim. Mas o tribunal, o TSE, ele já interpreta o que eles chamam de palavras mágicas. Você não pode pedir voto explicitamente, mas se você disser, por exemplo, assim, conto com você na eleição, né? Conto com seu apoio para a eleição, ou qualquer tipo de... Estamos juntos. De insinuação, de gesto que remeta ao voto explícito, já pode haver condenação por propaganda antecipada. Então, nesse momento de pré-campanha, o pré-candidato precisa ter muito cuidado com isso, para evitar que judicialmente ele tenha algum problema. Agora, no passado, a gente tinha 90 dias de campanha, né? É verdade, eu lembro bem. Quando era menor, era criança, era comício, começava era showmício, julho, era uma loucura. Por que o tempo ele reduziu tanto, doutor Felipe? Pois é, porque, veja, a gente teve a Lava Jato, o período da Lava Jato, né? Que revelou justamente aquele problema de financiamento de campanha, né? Qual foi o X da questão da Lava Jato? As empresas, as grandes empreiteiras, né, elas que enrijeciam, eram elas que irrigavam a campanha financeiramente dos pretendentes candidatos. E aí o que aconteceu? Revelou-se que existia ali uma doação e que depois, quando aqueles candidato chegasse ao poder, existia uma troca de favores, né? A empresa, na verdade, investia para ganhar 2, 3 vezes mais, né? Foi isso. E aí iniciou-se uma crítica muito grande ao financiamento de campanha e ao período de campanha. Se dizia que a campanha era muito custosa, e de fato é. Muito demorada, muito longa, custava mais. E aí uma resposta do Congresso a isso foi justamente diminuir de 90 para 45 dias. E aí, na época, ficou aquela crítica que dizia o seguinte: mas vão diminuir o tempo de campanha sob o pretexto de menor custo, né? Mas e o candidato que está se apresentando agora, né? A renovação, como é que vai ser? Ele vai ter tempo de, em 45 dias, se apresentar ao público? Acaba que esse período pré-eleitoral, que é o que a gente ainda está vivendo, ele se torna ainda mais importante para quem quer ser visto, quer ser conhecido. Nesse contexto, doutor Felipe, eu assisti uma sabatina do ainda pré-candidato Ronaldo Caiado à presidência da República, na Globo News, e Caiado, que foi governador do estado de Goiás por 2 mandatos, foi questionado: por que o senhor está pontuando tão baixo nas pesquisas? Aí ele diz o seguinte: é que ninguém me conhece e eu não posso pedir voto. Sim, meu amigo, mas ninguém pode, ainda ninguém pode, não é só você. Mas veja, se um ex-governador chega a ponto de dizer que não é conhecido, aí claro, a gente está falando de Brasil, né, gente? De um país enorme e gigantesco em população e território.
Mas imagine o cidadão lá do interior do estado que quer concorrer a deputado estadual, que tem a sua base eleitoral numa cidade com 20, 30 mil habitantes e que precisa de, sei lá, 100 mil votos para conseguir uma eleição. Então é muito difícil. Imagine, exatamente. Então tem uma dificuldade muito grande e essa crítica ainda existe, né? Olha, os 45 dias é ideal, mas aí o que é que o tribunal fez e o que a lei já incorporou? Ampliou a pré-campanha, autorizando justamente que o pré-candidato vá à entrevista, fale do seu projeto, crie inclusive aquela vaquinha virtual, que é aquele mecanismo de você buscar doação desde maio, né, da eleição, tá, do ano eleitoral, você busca aquelas doações e que ela pode, a partir do dia 16 de agosto, já ser retirada, né, como uma espécie de doação prévia para a campanha. E tem exemplos, inclusive, eu lembro de casos em Pernambuco e na região metropolitana. Sim. De gente que fez isso. Disse, me apoia aí que eu preciso do seu apoio financeiro e lançou vaquinha. E já está lançando vaquinha. Sobretudo aquele que tem mais um viés de voto de opinião, por exemplo, né? Um está mais ligado aí a um voto mais fidedigno, aí consegue lançar antes e ter um certo valor ali que vai estar disponível para ele no primeiro dia de campanha. Isso cola muito com a pessoa que eu estava pensando, que fez isso. Né? Eduardo Moura, vereador da cidade do Recife, um voto ideológico, que vai ser candidato a deputado estadual. Federal, desculpe, exatamente. Federal, exatamente. Muitos do perfil do Eduardo fizeram isso. Agora, no início da vaquinha virtual, se imaginou, Natália, que a adesão ia ser maior, sabe? Mas não foi essa expectativa toda. Entretanto, o TSE, ele coloca as plataformas de colhida dessas vaquinhas como plataformas credenciadas e ele coloca no site lá, né? Essas aqui é que são autorizadas, para não existir nenhum golpe, nada disso, né? Para que o pré-candidato possa fazer. Sim. Então, veja, diante disso tudo, ampliou-se a pré-campanha justamente para compensar esse período curto de 45 dias, né? E aí, na pré-campanha, pode existir toda essa movimentação que a gente está vendo, com o pré-candidato, tendo cuidado de não pedir o voto explicitamente. E aí vem outra questão importante. Mas veja, qual é a penalidade do candidato que na pré-campanha, do pré-candidato que na pré-campanha pede voto? Multa. Só de multa? 5 a 25 mil reais. Eu digo só multa, porque, por exemplo, ele não estaria sujeito a um possível impedimento a concorrer. Exatamente. Não. Então, veja... Depois que você libera, porque, veja, 5 mil reais para um cidadão que tem recurso para fazer econômico, campanha, que tem poder econômico, isso. de 5 a 25 mil. De 5 a 25 mil. Às vezes, o candidato forte, que tem um poder econômico de fato que faz a diferença, vai avaliar com o jurídico dos bastidores e com o pessoal politicamente, né, da assessoria, vai dizer, olha, vale a pena a gente pedir o voto aqui. Aumentar a dose. A gente tem um ganho político com aquilo, ao ponto de compensar o pagamento dessa multa, o ganho é maior, então vamos infringir a lei. Aí pede o voto explicitamente, paga a multa, que para ele vai ser pouco, né? E segue o jogo porque ele ganhou politicamente. Agora, e o pré-candidato que não tem esse poder econômico? Vai ficar sempre com receio da multa, vai se tolher, digamos, na pré-campanha e só vai pedir voto no período oficial. Claro, nossa. E aí, claro, né, gente, que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele não consegue ficar olhando com lupa para todos esses pré-candidatos o tempo todo. Difícil. Porque é muita gente. Você pega só Pernambuco, nossa, quantas pessoas que a gente conhece, que inclusive você que está nos acompanhando agora pode e deve fazer o trabalho de acessar o site do TSE, é o Divulga Cand, tem todos os dados por região. Você pode já, por mais que esse período de inscrição ele ainda esteja aberto, das candidaturas até às 7 da noite de hoje, sábado, você pode e deve olhar. Tem informações importantíssimas, como, por exemplo, a declaração de bens do candidato. Isso, não é? Está lá, disponível. Então, assim, é importante demais acessar. Mas, vamos lá. O TSE ele não vai conseguir observar com lupa todo mundo. De onde vai partir essa denúncia? Eu, cidadão, eu, cidadã, eu, partido político que estou de olho no meu opositor, sou eu que vou procurar a Justiça Eleitoral e dizer, amigo aqui está pedindo voto. Verdade. Como vai ser isso? O cidadão é o fiscal principal, Natália. É importante que o ouvinte saiba disso, né? Você se deparou com irregularidade de campanha. Viu ali, estava caminhando na rua, viu uma propaganda irregular,
por exemplo, viu bandeiras que a gente vê muito durante o período oficial, Sim. atrapalhando a passagem na calçada ali. Isso é proibido, é vedado, né? Prepare-se que o cais Sistelita vai bombar daqui uns dias. Pois é, Meu pois é. amigo, é demais, viu? Como Até é que poluição visual. Como é que você pode denunciar? Hoje você tem o Ministério Público, você vai entrar lá no portal do Ministério Público Sim. e fazer essa denúncia, que pode ser anônima, diga-se de passagem, tá? Isso já chega diretamente depois na Justiça Eleitoral, pode ser transformado numa ação. Você tem o Pardal, que é aquele... O Pardal entra em ação agora dia amanhã, 16. isso, no caso, exatamente. com o começo da propaganda, ele entra em ação também. No ar. Você pode baixar na loja, no seu aplicativo aí, né? O Pardal, você inclusive pode tirar a foto e já mandar direto, já chega na Justiça Eleitoral. E a OAB, inclusive eu faço parte, Sim. ela instalou o comitê, tá, de integridade e acompanhamento das eleições. Nesse comitê, o que é que a gente faz? A gente também abre um canal de ouvidoria na própria OAB, no site da OAB. A gente recebe essas denúncias, que também podem ser anônimas, faz uma triagem delas, deixa elas redonda para o Ministério Público, juridicamente redonda, e manda para o Ministério Público acionar se for o caso. Então tem Ministério Público, tem OAB, tem isso. o Pardal, que entra no ar amanhã, esse aplicativo. É porque muitas vezes as pessoas não querem comprar briga, né? O eleitor pensa, não vou me incomodar com isso não, se ele está fazendo errado, o problema é dele, eu vou seguir a minha vida. E por vezes isso cabe mais àquele opositor que está intimamente mais ligado com o processo eleitoral. Mas é importante que a gente faça a nossa parte enquanto sociedade, só que para isso, para chegar nisso, né, professor? Exato. Tem que ter informação. Então, se você não sabe que só pode pedir voto a partir de amanhã, como é que você vai buscar a justiça para fazer uma igualdade? Não vai. Então, vamos lá. Pedir voto, divulgar a proposta, fazer publicidade, aquele santinho de papel. Sim. Isso vai poder rolar na rua a partir de amanhã? A partir de amanhã, 16, já pode acontecer, certo? O santinho, existe uma crítica grande ao santinho, né? Da questão da poluição e etc., sobretudo no dia da eleição, mas ainda é um material visual que o eleitor ainda se interessa, sobretudo o eleitor do interior, né? Acostumado àquela discussão local e a querer ver o candidato, né? Isso é muito presente. Você também, o candidato, melhor dizendo, vai fazer uma visita, quer deixar um registro, deixa ali o seu santinho, como se fosse um cartão de visita, né? E deixa também o adesivo, aquele adesivo que tem que ter a metragem correta da Justiça Eleitoral, lembrando-se disso. A única exceção é o adesivo Alticar. O Alticar é aquele que a gente chama de perfurado no popular, né? Sim. Que você coloca atrás do carro, mas que só vê, quem está fora não vê quem está dentro, mas quem está dentro vê quem está fora e a propaganda fica bem visual ali, né? Então, tudo isso aí, a partir de amanhã, 16, é permitido. O doutor lembrou aqui dos adesivos nos carros, alvo de uma polêmica enorme no Brasil todo nos últimos dias. Algumas seguradoras... Algumas empresas falaram o seguinte, quem andar com carro adesivado com nome, figura de candidato, pode não receber a cobertura do seguro, caso se envolva em algum sinistro, alguma situação para a qual faz o pagamento do seguro. Isso está protegido em lei, porque o cidadão ele pensa assim, poxa, eu não tenho liberdade de manifestar o meu voto, de dizer, eu estou com fulano, eu estou com Beltrano, com a ciclana, enfim. Isso surgiu agora, né? Inclusive as seguradoras... As seguradoras não, os consultores de seguro estão recomendando você olhar o contrato, né? Para ver se tem alguma cláusula e etc e tal. Mas veja, existe um choque aí com a liberdade, né? De locomoção, sobretudo, de opinião, né? A gente não sabe se nos tribunais isso vai prosperar. Agora é um problema, né? Porque se a seguradora o faz, você vai ter que se virar nos 30. O que está se dizendo aí é que o risco aumenta, que as seguradoras estão falando que o risco de você colocar um adesivo lá, né, de um acidente ou de qualquer outra coisa, de uma retaliação, ou até, né, uma questão relativa ao trabalho para algum candidato. Você vai trabalhar para algum candidato e bota seu carro. Isso acontece muito. Eu vou meio que ajudar o candidato ou sublocar o meu eleitoral. Carro. E você enfeita o carro todinho. Se sabe que aquele carro está trabalhando para a campanha do candidato. Ele vai ter que entrar em vários locais que são geralmente inacessíveis, né? Isso causaria risco, tá, para a integridade do carro. Aí o seguro está querendo subir isso aí.
Isso certamente vai ser implantado agora. Agora não chegou ainda nos tribunais para o julgamento. É importante dizer, a Justiça Eleitoral não coloca uma proibição nesse sentido. Exatamente. Não existe uma legislação que cubra, digamos assim, eleitoralmente a seguradora a cobrar mais ou aumentar, digamos, a linha de risco por questões eleitorais, né? Ainda não. Sim. Mas como o tema foi colocado acima, né? Agora, né? No dia a dia, isso pode depois ser incorporado pela norma ou pelo próprio tribunal. Usuários né? de aplicativo também muitas vezes reclamam disso. Você chega o carro, você olha aquele adesivo e pensa, eu não concordo com isso, com esse não cidadão. vou nem pegar esse carro. Mas o que eu faço agora? Cancela a corrida, né? Cancela a viagem e eu continuo. Sim, aí o carro é do cidadão. Outro o veículo, tema, a moto, não é que está com adesivo, que está com algo... Você vai fazer o quê? Mas esse tema aí, esse foi apreciado pelo TSE nos Foi? últimos dias, foi. Esse aí é o seguinte, se entende que o Uber, mesmo o carro sendo particular, ele está fazendo um transporte público, né? Sim. Qualquer um pode ir ali e Solicitar. chamar, independentemente da pessoa. Então, ele é equiparado a um transporte de caráter público, digamos assim, né? E por isso, o TSE recomenda, tá? Que não se coloque questões relacionadas à política naquele transporte ali, né? Isso está já sacramentado, né? Foi decidido e, inclusive, as operadoras de transporte alternativo estão sendo avisadas, notificadas sobre isso aí. Você usou a palavra recomendação. Recomendação. É uma recomendação. Exatamente. Quando está no campo da recomendação, pode trazer alguma multa, por exemplo? Veja, não tem uma lei que diga, olha, é multado isso aqui. Isso. Mas a jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, que já estão recomendando essa situação, a não colocação, ela pode, nada impede de um juiz eleitoral, de um desembargador, chegando esse caso para ele multar. Né? Ele pode dizer, uma situação nova que chegou e de acordo com o princípio, vamos lá, né, do direito... da questão da equiparação pública, etc. e tal, da igualdade, nós precisamos retaliar. E multa. Não existe um padrão, mas que pode acontecer, pode. E é por isso que estão recomendando o usuário de aplicativo não identificar o carro politicamente. Tem um termo, gente, que vale para tudo na nossa vida, que é o tal do bom senso. Se a gente tivesse bom senso em muitas áreas da vida, não precisaria que a justiça muitas vezes fosse tão atuante em alguns casos. É verdade. Então, deixa o bom senso entrar em jogo. Você, nosso amigo aí, motorista de aplicativo, de táxi, que está nos ouvindo agora, faz essa reflexão, faz essa análise a partir do que o doutor acabou de explicar para a gente. Bota o bom senso em jogo. Vale a pena você correr risco? Pois é. Colocar o seu veículo ali, sofrer, às vezes ser danificado, a tal da polarização. E né, ser mal avaliado, né? Porque mal hoje, avaliado no aplicativo. Você chegou, por exemplo, você tem um adesivo de um candidato que você ama lá, candidato a presidente e tal, colocou lá no seu carro, colocou dentro do carro, às vezes bota até no banco para quem está atrás, ver atrás do banco, né? Sim. Vê aquele candidato, identifica e aquela pessoa é totalmente contrária àquele candidato. Você fez uma viagem boa, você... conversou com ele até sobre política, achou que ele não se irritou, mas ele saiu, te avaliou em uma estrelinha e você é bloqueado temporariamente do aplicativo. Olha, e aí? Olha o prejuízo se você não tiver esse bom senso. Né? E no nosso caso aqui, olhando para a nossa vida, claro que a eleição nacional é o que geralmente motiva esses debates mais intensos e acalorados, essas diferenças. Mas a eleição de Pernambuco não está longe disso, não. Não está longe. Se a gente não tiver, eu costumo dizer e tenho dito isso sempre, se a gente não tiver uma polarização ainda maior do que a nacional, nós temos uma equiparada a ela. É Giro Metropolitano para você aqui na Rádio Jornal e no YouTube da Rádio Jornal e de JC Play. Tem como nos acompanhar no YouTube? Pula para lá. Quer ficar aqui na Rádio Jornal? Sempre bem-vindo. O importante é você acompanhar as informações. Até porque a propaganda eleitoral está começando, gente. Amanhã, domingo, é o dia oficial que marca esse momento de início. E a gente está aqui com o professor Felipe Ferreira Lima, que é cientista político, advogado especialista em direito eleitoral e também professor, para fazer essa análise do que pode, não pode, todas as orientações para você. A gente estava falando antes, professor, sobre essas questões que envolvem o nosso olhar local. Uma eleição que promete ser dura, promete ser bastante disputada em nível estadual, eleição para o Palácio do Campo das Princesas.
Como o senhor avalia aquilo que está sendo construído desde então até esse momento? Porque a eleição é dia a dia. Aí eu estou falando, gente, de pesquisas, de acontecimentos, de fatos. Sim. Essa semana foi muito importante para a gente olhar para o Senado, porque teve algumas instabilidades em chapas. Bom, a eleição para o Senado aqui no estado, altos e baixos desde o início, né? Então, eu quero uma avaliação, assim, para a gente ir avançando com o senhor. Palácio do Campo das Princesas. Que momento estamos vivendo? Onde estamos agora? Porque tudo pode mudar em breve. Veja, a gente está numa semana prévia, Natália, do início amanhã, né, da propaganda, e as últimas definições estão sendo colocadas. Inicialmente, é importante que se diga que a gente tem uma campanha em Pernambuco, uma pré-campanha em Pernambuco, que ganhou vezes de uma campanha oficial, eu diria que desde o resultado da última eleição. Municipal. Não, municipal, não, na estadual. Na estadual, quando Raquel foi eleita. Raquel foi eleita e depois da proclamação do resultado, naquele mesmo dia da eleição, já se sabia, né? Sobretudo, não só quem trabalha com política, mas quem está no meio da política, né? Que a eleição de 26 iria ser disputada, né, entre Raquel, que naturalmente iria para a reeleição, e o prefeito do Recife até então, que era João Campos, que não assumiu uma candidatura, mas que era, por todos os fatores que estão colocados, e os gestos e os movimentos que ele fez indiretos, né, ou até diretos, né, de que seria o candidato da oposição. Até pelo desempenho eleitoral do próprio PSB na eleição que elegeu Raquel. Porque o PSB sai do comando depois de décadas, muito, né? 16 tempo, anos, exatamente. Fica em quarto lugar no primeiro turno. Então, é até uma tentativa de melhorar a sua moral no Estado, que é o seu principal Estado, né? Se tratando de política no Brasil. Era uma força política muito presente nos últimos anos, né? Com a figura do mito Miguel Arraes e também do mito, digamos, Eduardo Campos. Então se esperava que a grande oposição a Raquel Lira fosse o PSB e João Campos, como figura promissora, na época muito bem avaliado nas redes sociais, né? Uma comunicação que se destoava das demais, né? Que seria ele o candidato. Então a gente vive, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente vive uma campanha, tá? Uma pré-campanha, digamos assim, que começou desde lá. Então, tudo que acontecia, todo fato que acontecia, né, seja ele social, econômico, no Estado, existiam comentários dos dois lados, se colocava a governadora como vidraça, o PSB também como vidraça, mas também agora como artilharia, porque envolvia o Recife e o prefeito, e tudo foi se polarizando desde lá. Esse fato, ele colocou um pouco mais de pressão nesse mandato da governadora Raquel Lira, pressão por entregas, pressão por obras, colocou um olhar mais atento, inclusive do eleitor, em cobranças ao governo? Sim, sem dúvidas. Não só se fosse qualquer outro candidato que tivesse vencido a eleição, não apenas Raquel, essa pressão iria ser natural, depois de 16 anos de um governo. Uma mudança significativa. Significativa, né? E aí nós potencializamos essa polarização. E na eleição municipal, a gente viu uma eclosão dela no sentido mais visual, porque a gente ia para as eleições, quem trabalhou com política, com assessoria, ou quem estava nas cidades, mesmo cidadão, você ia para uma cidade do interior, se comentava quem eram os candidatos a prefeito, mas se dizia, não, fulano está com Raquel e Beltrano está com João. Ou seja, já indiretamente se identificava visualmente na população essa polarização estadual. A gente viveu uma eleição municipal em 24 com a cabeça, com o imaginário em 26 já. Verdade. E aí João sai dessa eleição, reeleito no primeiro turno. Com mais, quase 80%. Foi. Prefeito mais votado na história do Recife. 78, se não me engano. Foi o prefeito mais votado na história do Recife. Exatamente. Bom, é um recado claro, né? Estou vindo forte. Estou vindo forte, e ali foi que ficou indubitável. Não tem dúvida de que é ele o candidato, e ele vai se desincompatibilizar em abril
no prazo em 2026 da eleição. Por mais que ele não assumisse, não admitisse, né? E não poderia, claro, né? Tentou talvez até se preservar de certa forma, continuou enquanto prefeito, mas chegou o prazo final, sim, saiu da prefeitura. Exatamente. Essa falta de visibilidade, porque quando você deixa o cargo público, você perde um pouco da visibilidade. Raquel Lira não precisou fazer isso porque ela está em outro nível, né, para dizer assim, para o nosso ouvinte de colocação dentro do executivo, mas ela também sofre impedimentos legais, não pode entregar obra, não pode participar de entregas a partir de determinado momento. Aqueles prazos legais desse ano, prazos né? Legais. Mas, João, sofre um pouco com isso porque, professor, João Campos, nas pesquisas de intenção de voto lá no passado, ele aparecia em primeiro lugar. E aqui a gente fazer uma ressalva importantíssima. O Sistema Jornal do Comércio está atuando no sentido de divulgar, nessa eleição de 26, as pesquisas de 2 institutos, Datafolha e Quest. A nossa base é essa, porque as pessoas questionam. Eu vi levantamento tal, pesquisa que você nem conhece. Blog divulgando, enfim. Tenha maior cuidado com isso. Então, nós aqui divulgamos Datafolha e Quest. E esses locais, essas empresas de pesquisa, colocavam, sim, João à frente. Lá em cima. Só que o tempo passou e Raquel Lira parece ter assumido a dianteira com uma diferença apertada, sim, mas mudou. Mudou por quê? Veja, eu não acho que a saída de João da prefeitura foi determinante para isso. Até porque ele e o PSB foram competentes na articulação, na costura do palanque dele para prefeito. Tanto é que ele colocou o atual prefeito, o Vitor Marques, que era um ilustre desconhecido, né? Sejamos sinceros, né? Do eleitorado do Recife. Sim. Ele conseguiu emplacar essa figura que era fiel a ele como secretário, né? Como vice. Então ele preparou um terreno para que a imagem dele também se mantesse depois que ele se desincompatibilizasse da eleição. E digo mais, João apresenta a sua chapa, por mais que ainda informal, porque o prazo legal não permitia a legalidade do processo à época, em março. Em março, exatamente. Vice, senadores... Isso. Antecipou-se, né? A governadora Raquel Lira fez isso em agosto. Aí é que mora uma resposta à pergunta que você fez do que fez João descer dessa popularidade. Primeiro, ele tem uma popularidade grande porque não só estava na prefeitura, né, mas a rede social, né, a questão da comunicação dele potencializou-se de uma forma que ele conseguiu navegar, voltando a dizer essa palavra, no imaginário popular, para além das ações da prefeitura, né? Para além do dia a dia da prefeitura. Ele ficou uma figura que não se restringia às ações da prefeitura, era maior do que isso. E cresceu-se com o tempo, mas aí veio o anúncio da candidatura, né? Eu acho que ele antecipou-se bastante, sobretudo no anúncio dos candidatos ao Senado. Ele naturalmente colocou o senador Humberto Costa à reeleição, que seria da chapa dele, e ele trouxe a Marília Reis, 2 figuras de esquerda. Quando ele faz isso e anuncia com tanta antecedência, ele naturalmente joga, digamos, a direita, claro, né, no colo de Raquel, mas também fecha as portas para o eleitor de centro, sobretudo de centro-direita, olhar com bons olhos para o palanque dele, porque ficou totalmente, digamos, vermelho aquele palanque. Isso restringiu João a uma campanha que ele precisava crescer para além da esquerda, né, mas ficou limitado, como se ele tivesse com essa pedra amarrada ali no sapato. Isso limitou o crescimento dele. Agora, tem outro fator importante que é histórico em Pernambuco e em muitos estados do Brasil. O incumbente, que é o caso da governadora, que está sentada na cadeira, dificilmente ele perde uma eleição, sobretudo quando ele está bem avaliado. E a aprovação de Raquel Lira... Desde o início do ano... E tem aumentado, né? Inclusive. É boa e tem aumentado, está em 68%. Professor Adriano Oliveira, que é cientista político, faz pesquisa eleitoral também, sempre que participa aqui com a gente falando das eleições de 26, ele fala o seguinte: dificilmente um
um governador ou uma governadora que é muito bem avaliado não vai eleger Não vai senadores. se E não vai exatamente. eleger senadores. Também. O professor sempre fala isso. Quando a gente olha para as pesquisas que apontam para o Senado, lembrando que esse ano são 2 vagas, nosso querido ouvinte vai votar em 2 candidatos. Humberto Costa e Marília Reis aparecem liderando as intenções de voto. Só que, gente, esse campo, ele teve tantas mexidas nos últimos dias que, enfim, Mendonça Filho, que não era nem cogitado, entrou na Embora disputa. estivesse nas pesquisas, né? Bem pontuando, também, né? Também, é verdade. E aí chegou pelo PL, que ele trocou de partido, deixou a União Brasil, foi para o PL. A chapa da governadora, uma instabilidade enorme quando você olha para o Senado, porque vai ser Miguel, vai ser Eduardo da Fonte, vai ser Miguel Coelho, vai ser Eduardo da Fonte. Dueire, né? Ficava-se nisso. Túlio Gadelha, vem não vem? Essa semana foi assim, um misto de emoções para todo mundo. Então, essa certa instabilidade pode jogar contra a governadora em algum momento durante a campanha, porque algumas pessoas, especialmente seus opositores, já começam a usar o seguinte discurso, a seguinte narrativa eleitoral. Ela não tem palavra e não tem impulso. E aí, professor? Veja só, a partir do momento que houve esse funilamento de polarização dela com o João, os olhos se voltaram para a eleição do Senado. Porque, geralmente, aquele que tem pretensão ao governo do Estado, aquela figura maior, digamos assim, aquele líder maior, quando ele se vê excluído, ele vai buscar o Senado. Sim. Isso é historicamente visto. Por isso que a gente chama muitas vezes a eleição do Senado, eu costumo dizer, é uma eleição satélite. Ela é muito ligada à majoritária do governo do Estado, né? E aí, João, como eu vinha dizendo, antecipa esse palanque dele com 2 figuras de esquerda. Aí congestiona o de Raquel. Porque essas outras figuras, como você colocou aí agora, Eduardo da Fonte, o Miguel Coelho, que foi candidato a governador na última, né? O próprio Túlio Gadelha, que se articulou, né? O Dueire, que já está sentado na cadeira e naturalmente iria buscar, né? Congestionou. Por um lado é positivo, porque mostra também uma perspectiva de poder, tá? Da governadora. Ela é incumbente, ela tem 68%, e ela tem senadores de partidos que estão querendo fazer parte do arco de aliança dela e que estão matando e morrendo para estar ali, naquele ali. É uma perspectiva de poder que está se crescendo. Por outro, e a gente vai sentir isso agora, a resposta dos insatisfeitos, dos preteridos, né? Nem sempre ela é uma resposta, digamos, republicana, ela é uma resposta de apoio 100% à governadora, né? Às vezes o que se sentiu excluído, que foi preterido, ele vai tentar de alguma forma, vai ficar insatisfeito e vai tentar de alguma forma compensar isso. Dueire já abraçou Mendonça. Humberto, desculpa. Dueire já anuncia que apoia Humberto, que está em outro campo. Miguel disse ali que, olha, eu apoio a governadora, mas que foi de tal Túlio forma, dá não uma foi... entrevista à Folha de Pernambuco, se não me engano, dizendo que não acredita no sucesso eleitoral do seu colega de chapa, Eduardo da Fonte. Sim. E quando isso começa a repercutir, ele tira o vídeo das suas redes sociais. Veja só. Veja que confusão. Isso. E veja o que essa insatisfação pode resvalar na governadora. Agora, pesquisas vão mostrar a partir de agora. Será que essa briga do Senado está resvalando na imagem da governadora? Porque pode ser que não, viu? Sim. Pode ser que todos estejam brigando, mas o eleitor está vendo ali a governadora. Diz, não, a briga é entre eles. Ela continua sendo a minha preferência. O eleitor do Eduardo da Fonte pode pensar assim, o do Túlio Gadelha também, o que era do Dueire também, e os prefeitos, né? Ó, a briga aí é entre o Senado, mas que eu estou com a governadora, eu estou. Isso pode sair na pesquisa. Mas também pode sair dizendo o seguinte, não, ela não foi correta com o meu candidato ao Senado, eu vou votar agora na oposição. Também pode acontecer, a gente vai sentir isso nas próximas pesquisas. Qual é o papel do PSOL na figura de Ivan Moraes nessa eleição? Veja, que vai concorrer ao governo do Estado. Naturalmente, o PSOL ele tem se colocado com alguma certa independência na esquerda e há um projeto de colocar o partido aí com protagonismo, né? Trazendo um candidato a governador, sobretudo para eleger
a chapa proporcional do partido. Proporcional é a chapa de deputados. Quando você tem um candidato a governador, você acaba atraindo, né, o fundo eleitoral, você acaba atraindo as forças políticas que vão potencializar a chapa de deputados para poder ter representação no Congresso Nacional, né? Então é uma forma do partido investir para ter visibilidade com a propaganda majoritária e eleger os seus candidatos proporcionais, certo? Agora, o Ivan já foi vereador, é um vereador intelectualmente preparado, né? Tem pautas. Eu acho que ele pode quebrar um pouco essa polarização nos debates, tá? Nas propostas. Eu acho salutar democraticamente ele está presente, né? Agora, tem as estratégias de bastidores, né? Muitos dizem que pode ser uma estratégia da própria esquerda trazer o pessoal, uma candidatura, digamos, terceira, para nos debates conseguir ali bem se ressaltar, ou não, pode ser que seja uma estratégia do contrário, para tirar forças do próprio palanque de esquerda, dividir o palanque de esquerda, ou, na verdade, vai facilitar para forçar um segundo turno com Raquel Lira. Bem, essas são as especulações que existem, mas é uma candidatura legítima e eu acho que, democraticamente, é salutar para o debate. É Giro Metropolitano, é política, é eleição, é campanha que começa, gente, amanhã. A gente vai contar tudo para você aqui na Rádio Jornal, no Sistema Jornal do Comércio, inclusive já começando as sabatinas na próxima semana. Rapidinho o convite aqui, professor Felipe, para o povo aí saber de tudo, fazer a nossa propaganda também. Claro. Segunda-feira a gente recebe João Campos, na terça-feira a gente recebe Ivan Moraes e na quinta-feira Raquel Lira, a gente quer dizer eu, Igor Maciel e Fernando Castilho, a partir das 11 da manhã. Sempre das 11 ao meio-dia aqui na rádio, também na TV Jornal. Professor Felipe Ferreira Lima, tem um ponto aqui que a gente precisa tocar, que diz respeito à questão do uso da inteligência artificial nessa eleição. Tudo bem que a Justiça Eleitoral já disse que todo o conteúdo criado por IA, ele precisa receber essa informação, ele precisa constar lá, conteúdo criado com IA. Isso as pré-campanhas estão fazendo. Certo. No entanto, as pré-campanhas também estão ressuscitando pessoas com IA. E isso está ressuscitando os que já faleceram ou utilizando pessoas que eventualmente não estão disponíveis para isso. Impossibilitadas, né? Bom, Jair Bolsonaro, na convenção do PL, aparece num vídeo demonstrando apoio ao filho Flávio, que vai concorrer à presidência, e depois Bolsonaro pai, que nem sabia do vídeo. O PT entrou com uma ação falando que aquilo poderia ser deepfake. Conteúdo falso, conteúdo enganoso. Por outro lado, olhando aqui para a nossa realidade no Estado, o candidato João Campos tem utilizado desse expediente. Inclusive, num vídeo divulgado essa semana, coloca seu avô, Miguel Arraes, e o pai, Eduardo Campos, em um diálogo com ele. E esse vídeo está lá, está publicado nas redes sociais. Quais são os limites para essa utilização? Pois é, esse é o grande desafio, Natália, da Justiça Eleitoral hoje. Porque, veja, a resolução do TSE que proibiu as deepfakes, vedou as deepfakes. O que é a deepfake, antes de tudo? A deepfake é você utilizar a tecnologia, né, a inteligência artificial, para produzir uma espécie de clone, né, até com a voz igual, com o trejeito, tá? E que você possa manejar aquele clone para ele dizer e fazer o que você bem entender, você que está produzindo, né? Por isso que deepfake é a profundidade do falseamento, né? Digamos assim. Então, o TSE, ele vedou o deepfake em campanhas eleitorais. Mas ele não disse que tipo de deepfake vai ser vedada. São deepfakes de candidatos. Eu posso trazer uma figura que já faleceu, ressuscitá-la e transformar em clone e botar no meu material de campanha? Eu posso, inclusive, criar uma pessoa ali, um político, né? E prestar apoio, né? Um político que esteja impossibilitado, como foi o caso do Jair Bolsonaro. Isso não está especificado na resolução. E é por isso que o TSE começou, nesta quinta-feira, a julgar. Isso vai se estender provavelmente por uns dias, né? O processo aí justamente do deepfake criado na convenção do Flávio Bolsonaro, né? Sim. Então esse julgamento é que vai ser definidor para que a gente entenda
né, realmente qual é a deepfake que é vedada. Se são todas, como está na resolução, tem que ser todas. Esse é um ponto importante aqui, gente. Vale para um, vale para todo mundo. E aí os candidatos vão cobrar isso. Exatamente. Peraí, eu não posso usar, mas o fulano está usando de tal forma. Isso. Pois é. Então, esse julgamento ele vai trazer uma decisão que vai delimitar qual é a deepfake que é vedada. Se são todas, genericamente falando, ou se parte delas, se tem alguma exceção. Isso a gente vai ver agora. E eu espero que o TSE o faça rápido. Claro. Porque amanhã já começa e já pode ter deepfake no ar aí, dita por legal. Antes de você ter uma decisão, tudo está valendo. Pois é. Assim, o campo da interpretação, ele está aí para o eleitor e para a justiça, mas até que se tenha uma definição, tudo vale, teoricamente. E pela resolução, deepfake está proibido, então todas as deepfakes devem ser evitadas. Eu, para os meus candidatos que assessoram, eu digo, olha, não use deepfake, de forma alguma. O risco ele existe. Ele vai existir. Se o TSE vier a trazer as exceções, aí você trabalha dentro das exceções. Sim, claro. Mas até então, a resolução está colocando assim. Então, nenhum tipo de deepfake vamos trabalhar, senão é prejuízo. Pode ser prejuízo. Imagine. Não é? Olha, retomando aqui, professor Felipe Ferreira Lima, para quem chegou depois. Campanha começa amanhã, propaganda eleitoral começa amanhã, domingo. As candidaturas podem ser registradas ou alteradas ainda até às 7 da noite de hoje, sábado. De hoje, né? exato. A partir de amanhã, pode divulgar as suas propostas, fazer publicidade da sua campanha e pedir voto. Pedir voto explícito, exato. Pedir voto. Então, a partir de amanhã, a gente já vai ver isso. No entanto, o guia eleitoral em TV e rádio não começa amanhã. Não. Ele começa só no fim do mês. Por que demora tanto? A legislação coloca que ele começa, geralmente, são 10 ou 15 dias. Dia 28 de agosto. Após a eleição, exatamente. 28 de agosto. 28 é que começa. Geralmente, ele sempre começou depois, sim, tá? Sim. Isso é uma determinação legal, tá? Tá na lei e é cumprida assim. Aí vai ter o guia rádio e TV, normalmente, e as inserções, né? As inserções começam com o guia. O que são as inserções? Essas propagandas esses pequenos avulsas, flashes, né? Exatamente. Que vem na programação. Que hoje dizem os especialistas em eleição que ela tem um maior impacto do que até o guia fixo daquele horário. Sim, porque você está aleatoriamente assistindo televisão, ouvindo rádio. Eu sempre gostei, desde criança, antes mesmo de votar, de assistir guia eleitoral. Também, sempre. Foi um momento assim de sentar e olhar para a televisão. Antigamente a gente exatamente ia jantar, almoçar e assistia, né? Era o momento da gente ver as novidades, né? Mas porque não tinha rede social. É, verdade. Talvez até esse seja o fator que leve as pessoas a estar um pouco enjoadas, porque você entra na rede social, já está uma carga enorme de eleição, e aí você não quer. E outra, a relação também nossa com a mídia mudou muito, né? Muita gente não assiste mais TV aberta. Não assiste hoje. mais TV. Assiste streaming, assiste YouTube. Nem aberta, nem fechada, então, só... A comunicação está nas redes, né? É verdade. Mais uma questão aqui importante, professor, ainda para a gente amarrar, é a ordem de votação. Tem gente que tem dúvida, porque vai se votar para vários cargos. Qual vai ser o primeiro voto que o nosso ouvinte vai dar na urna? O primeiro voto é o voto de deputado federal. Federal? Federal, depois estadual. Tá? Aí vai vir os 2 senadores... Parênteses aqui, posso votar, já que são 2 votos, eu posso votar na mesma pessoa 2 vezes? Na mesma pessoa 2 vezes, não. Não, tem que votar em pessoas diferentes. Tem que votar em pessoas diferentes. Depois vem o governador, tá? Ou governadora, né? E presidente da República. Presidente da República. Último, exatamente. Federal, estadual, senador, governador e presidente. Tem a questão do voto em trânsito, que é bom que se diga, né? Hoje ainda pode... Ainda há um prazo aí da Justiça Eleitoral para você pedir, se você tiver em uma cidade diferente de Pernambuco, para votar nela, e aí você faz esse requerimento, a Justiça Eleitoral aprova e ela te dá um comprovante aí do local do colégio eleitoral onde você vai votar naquela eleição. Até dia 20 de agosto. Até dia 20 de agosto. Essa solicitação. E aí você, por exemplo, está em Petrolina, trabalho, quer votar ainda, avise agora, até o dia 20, que eles vão te dar um colégio eleitoral para você votar lá, mas continua seu endereço, tudo certo, o domicílio eleitoral é o mesmo, tá?
Eu sei que as pessoas podem ficar até enjoadas, incomodadas por vários motivos com o processo eleitoral, mas o convite é sempre esse, para que as pessoas participem de forma saudável, Sim. amistosa, amigosa, né? E que escolham os seus candidatos, gente. Toda essa preparação, todo o trabalho da Justiça Eleitoral é para isso. É verdade. Você tenha o acesso, o direito a escolher os seus representantes. Né? Lembrando que o voto branco e o voto nulo, eles vão para invalidade. Isso é polêmica. Não anula, votar nulo não anula a eleição. Tem aquele histórico, né, popular que diz, olha, vamos votar todo mundo nulo e branco, porque se der mais de 50% anula a eleição. Não existe isso. Pois tá? Vai ficar o candidato que teve mais votos de todo jeito. Tá? Esse voto branco e nulo, ele não é considerado como um voto válido. Portanto, ele não vai ser contabilizado para efeito de eleição. Para que botar seu voto fora, né? Não bota seu voto fora. É verdade. Escolhe alguém aí. Propostas. Mais uma questão importante aí para a gente fechar, doutor. Lá no site do TSE, Divulga Cand, você seleciona, mais uma vez explicando, seleciona a região, você acessa as propostas dos candidatos na integralidade, o plano de governo. Sim. É para todo cidadão. Baixa lá o plano de governo. Leia o que vai falar sobre saúde e educação. E aí, no caso do governador e os candidatos a governos estaduais e presidente, né? Acessa, vai saber o que a pessoa pensa. Lembrar, Natália, que o voto de parlamentares do Poder Legislativo tem sido muito importante. A gente sabe que seduz o voto majoritário, governador, presidente, mas a gente está vendo o agigantamento do Congresso Nacional em termos de competências, né? Um presidente ou um governador não consegue governar sem o legislativo, que está cada vez mais forte com as emendas, poderoso, né? Então, escolha bem seu deputado, seu senador, né? E pesquise, tem aí todos os meios. Hoje, na palma da mão, com o celular, a gente consegue buscar isso. Não perde tempo, fica ligadinho aqui também com a gente na Rádio Jornal. Na Rádio Jornal, claro. Olha aí. Professor Felipe Ferreira Lima, sempre bom lhe receber. É um presente aí para a gente ter suas reflexões e análises. É um prazer para mim conversar sobre política e eleições. Um abraço, até a próxima, viu? Até a próxima, um abraço grande a você e aos ouvintes. E para quem nos acompanhou até agora, Giro Metropolitano volta no próximo sábado. Até lá.